Olá, estou chegando com o Interativa. Como é que você está? Tudo bem com você? No programa de hoje a gente vai conhecer um aplicativo que reúne empresas, pessoas, negócios, informações da cidade, tudo isso na palma da mão. Tá curioso? Não sai daí que a gente vai saber mais sobre esse projeto que vai ser lançado já já aqui em João Pessoa. E na conversa de hoje, super especial, com Hariane Arruda, jornalista e produtora de conteúdo, digital influencer também, por que não? Ela vai falar sobre as principais tendências, o que é bom e o que é ruim na rede social e quais os rumos ela tem tomado aí na vida dela depois de deixar o jornalismo tradicional. E também vamos falar com Helena Holanda, ela que desenvolve um trabalho muito importante para toda a comunidade, para toda a Paraíba e vai trazer aí um super espetáculo para a gente conhecer mais. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no Interativa. Fica comigo que já começou! E a gente já começa a Interativa de hoje. Você que está comigo, obrigada aí pela sua companhia. O nosso programa de hoje tá show de bola, cheio de entrevista bacana. E você que tem acompanhado aí nosso programa por meio do YouTube, por meio do nosso aplicativo, brigadão pela sua conexão comigo, pelas mensagens enviadas, né? Por assistirem às entrevistas e sempre mandarem uma resposta positiva a respeito do Interativa aqui no Sistema Norte de Comunicação. E olha, João Pessoa está aí ganhando um aplicativo que conecta pessoas, empresas, serviços. Pois é, em tempos, né, de internet, de comunicação integrada, isso é muito importante. E nesse aspecto eu vou conversar agora com o Anderson Martim, que é o CEO da Hub Finder, um aplicativo desenvolvido aqui em João Pessoa durante a pandemia, já com esse intuito de conectar todo mundo, pessoas, empresas. O que será que traz de positivo para a gente? Bom, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço aí o convite, né? Para mim é um prazer. Eu tenho um carinho assim enorme aqui por João Pessoa, né? O aplicativo ele já fazem mais de 17 anos que ele foi idealizado, né? Mas ele foi concebido aqui durante a pandemia aqui em João Pessoa. Então tem uma história assim muito de amor aqui por João Pessoa, porque é uma cidade que eu gosto, eu já adotei ela, né? Em breve eu estou aqui definitivo. E porque o aplicativo nasceu aqui. Então, durante essa pandemia, no meio daquela solidão, o aplicativo ele foi o propulsor de eu começar a entender, conhecer a cidade diante de muitas coisas fechadas, a gente não tinha informação. Então, foi muito interessante esse teste para que a gente pudesse realmente viabilizar o aplicativo com o objetivo que foi proposto, né? Como você bem disse, a ideia sempre foi assim, dar uma visibilidade. Ele nasceu de uma necessidade de deixar um legado para a humanidade, onde que as pessoas pudessem se conectar facilmente, que as pessoas da mais simples até a mais bem-sucedida, elas pudessem se comunicar de forma igualitária. Então, o aplicativo ele dá essa visibilidade, desde uma empregada doméstica, um profissional liberal, um autônomo, qualquer que seja o profissional, um pedreiro, eletricista, um encanador, um camelô, se cadastrar e ser visto, né? Ser visto gratuitamente por todos. Às vezes você está querendo comprar, às vezes, um produto e você tem uma dificuldade. Você vai entrar no Google para tentar encontrar esse produto e você vai achar as grandes empresas. E sempre aquele pequenino não tem essa visibilidade. Eu falei assim, não, eu vou criar algo de toda... sempre trabalhei com tecnologia e com marketing ao longo desses anos. Eu falei, eu preciso criar algo que eu possa ajudar essas empresas. Eu sempre fiz a conexão como uma agência de marketing, fazendo a conexão entre o cliente do meu cliente, eu era o intermediador. Então, eu sempre fui um hub, na verdade, né? Então, o Finder é porque eu faço buscando conexões. Então, em cima disso, eu falei assim, eu vou criar um aplicativo que de alguma forma simples eu consiga conectar essas pessoas. E aí ele foi tendo outras ideias, à medida que eu ia testando e conversando com as pessoas, a gente foi entendendo outras necessidades. E falou assim, pô, espera aí, a plataforma ela consegue suprir. E aí nós começamos a dividir em blocos, né? Então, o primeiro bloco, a gente já dá o turismo das cidades. Quando a gente vai viajar, qualquer cidade que a gente chega, fala, o que tem para se fazer na cidade? E é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. O que eu faço em João Pessoa? A gente vai perguntando. Cada um dá um roteiro, dá um turismo, dá um bar, dá um restaurante para conhecer, um local, uma praça. Então, o aplicativo ele já faz isso de uma forma organizada. Depois tinha outra necessidade, que é o segundo bloco, de empresas e serviços.
o que tem aqui? Eu preciso de um sapateiro, eu preciso de uma farmácia, eu preciso de um supermercado, né? Eu preciso de um restaurante com uma comida específica, ou eu preciso de um profissional específico, um pedreiro, um eletricista, um encanador, enfim. Então, esse segundo bloco organiza esse grupo de informações. O terceiro bloco, ele inclui o quê? Serviços da cidade. Pô, eu preciso de uma prefeitura, eu preciso de um cartório, eu preciso de um banco, eu preciso de um bombeiro, enfim, ele reúne essas informações. E aí, o quarto bloco, que a gente falava assim, pô, estou aqui, o que está rolando na cidade de eventos, né? Muitas vezes ocorrem os eventos nas cidades, às vezes você mora no local e você não está sabendo o que está acontecendo na cidade. E quando passou o evento, você fala, pô, poderia ter nesse show, nessa festa, né? E você acaba perdendo isso, por quê? Porque as informações elas não estão integradas. Cada um tem uma mídia, tem um canal de divulgação. Eu falei, tem que reunir isso aí num só lugar. Então, eu falei, bom, como que a gente faz isso? Unindo as forças. Se eu for um hub, eu conecto todas essas partes de uma forma organizada, faço uma curadoria de conteúdo, pesquiso na internet e organizo isso de uma forma estruturada. Tudo que está na internet de forma desestruturada. Então, hoje, você procurar alguma informação na internet, você tem que ter... É muito segmentado. É muito segmentado. Né? E se você não souber a semântica, a forma de você pesquisar, vai vir uma informação um pouco mais rasa para você, mais simples, né? Enquanto você tiver um pouco mais de detalhamento nessa pesquisa, você consegue ter uma resposta muito mais assertiva. Isso, entrando agora com as IAs, o aplicativo está numa reformulação para entrar na inteligência artificial, vai ajudar muito mais as pessoas. E ver uma inovação gigantesca. Que eu falei assim, eu sempre pensei no pequeno. Eu falei assim, as pessoas perguntam, como você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, não estou preocupado com como que eu vou ganhar dinheiro. Eu estou preocupado com como que eu vou resolver o problema das pessoas e dar visibilidade para elas, dar conectividade com elas, que elas possam ser vistas, que num evento, através de um QR Code, você clica, você troca um cartão de visita de uma forma simples. É uma coisa simples, mas porém é muito difícil na prática você se conectar com pessoas. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui, uma conversa com 4, 5 pessoas, olha quanta coisa que sai de negócio legal. E você imagina isso dentro de uma escala maior. Né? E se a gente pudesse agregar, né, sempre essas informações. E depois o último bloco, que não poderia deixar de faltar, que seria a parte social. Eu falei assim, para dar visibilidade para ONGs, entidades de classe, para pessoas do bem que estão tentando ajudar, e muitos outros canais, né? Tem índices que me preocupam muito. Um dia chegou para mim uma informação que tinha um canal onde as pessoas podiam, quem estava querendo se suicidar. Então tem um disque suicida. Eu falei, deixa eu ligar para entender o que é isso, né? Tinha 180 pessoas na minha frente. Aquilo me chocou, aquilo me machucou de uma tal forma. Eu estava voltando de um evento na estrada. Eu fiquei mais de 1h30 para tentar um atendente falar comigo. Quando eu cheguei em casa, tinha ainda 140 pessoas na minha frente, ou seja, num trajeto de 1h30, apenas 40 pessoas tinham sido atendidas. E eu estava na fila. Eu falei, nossa, você tinha 180 pessoas ligando para um disque suicida. 40 foi atendida, e essas outras que sobraram? Será que elas estão vivas ainda? Uma necessidade. Porque às vezes as pessoas estão em cima de um prédio pulando, ela só precisa de alguém para conversar. Então, eu falei assim, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, usar essa tecnologia, usar esse canal para centralizar essas informações. Então, o Hub Social, ele nasceu, esse último bloco, com esse intuito de poder dar essa visibilidade. Não só isso, mas tem muitas crianças com síndrome de Down que os pais não têm acesso à informação. Porque quando você tem dinheiro, você tem estudo, você tem condições, você vai buscar essa informação. Agora tem muita gente que não sabe. Tem remédios populares que estão espalhados nas farmácias que são jogados fora porque vence e está gratuito. As pessoas não sabem como chegar até isso. Então, onde encontrar esses remédios? Onde encontrar, de que forma, qual que é o processo. Quer dizer, às vezes é um formulário simples, a pessoa não sabe, vamos colocar o formulário lá. Então, a ideia cada vez mais é ter esse ambiente colaborativo, onde as pessoas possam sugerir e falar, você sabia que tem isso, a gente coloca para lá. Sabe essa dica que vai resolver um monte de atalhos? Às vezes as pessoas ficam a vida inteira esperando uma informação. Nossa, se eu soubesse isso há 10 anos atrás, e isso que é a ideia do Hub Finder. Esse é um fator muito positivo da transformação digital, não é? E é quase impossível estar fora desse círculo, desse circuito, né? Hoje é impossível você estar fora, né? Hoje é impossível, você não vive mais sem as redes sociais, você não vive mais sem o WhatsApp, você não vive se você estiver desligado com o aparelho. Até mesmo as pessoas têm medo de colocar a sua geolocalização, mas hoje é tudo por geolocalização para te encontrar, até por questões de segurança, né? Hoje nós estamos com sistemas que estão entrando agora nos celulares que, se você for assaltado, te levarem, a polícia já consegue rastrear, né? Quem sabe dessa informação? Poucas pessoas. Quer dizer, sai numa mídia de alto impacto, mas não atinge todo mundo naquele horário que está saindo a notícia.
Então, a ideia é que o Hubify seja pelo menos um aplicativo, um super app, que ele consiga pegar essas principais informações à medida que vai surgindo, que as pessoas comecem a usar e seja um ambiente colaborativo, de uma forma organizada e estruturada. Nossa, porque um grande trabalho. É um grande trabalho. Mas você falou de João Pessoa, esse aplicativo vai funcionar só para a capital ou outras cidades já também? Já está funcionando no mundo inteiro, já está funcionando em mais de 20 países de forma orgânica, tá? João Pessoa foi a primeira cidade que praticamente eu cadastrei, comecei a colocar os roteiros, pesquisar a cidade, entender, né? Modelar os negócios, né? Como que eu poderia modelar o aplicativo de forma que ele pudesse ser mais amplo e expandido para qualquer cidade. Então, ela está aqui, mas ele é muito fácil, porque ele identifica, quando eu estou aqui por geolocalização ativada automaticamente, ele já sabe que eu estou em João Pessoa, então ele me traz tudo que eu preciso aqui. Você fala assim, eu quero um bar, ele vai me trazer os bares mais próximos que estão aqui. Se eu colocar aqui no meu celular agora, no meu aplicativo aqui de apps, ele já aparece. Já vai abrir. Olha! E aí, o que é legal assim, você fala assim, agora eu estou indo para São Paulo, né? Você vai fazer uma viagem para São Paulo, daqui um mês. Você muda o endereço e fala que você está em São Paulo. É como se você estivesse lá e você vai começar a encontrar tudo lá. Então, à medida que você encontra as informações que você quer na cidade que você vai, você pode adicionar um roteiro de viagem. E o que é legal é assim, quando a gente adiciona essa informação, eu estou levando junto com tudo aquela informação daquele lugar que você colocou. É o nome, o endereço, o telefone, as avaliações que fizeram, as fotos, tudo num lugar só. E as pessoas, elas podem... E como saber se essas informações que são acrescentadas lá, elas são verdadeiras? Hoje é vinda toda do Google, tá? Que tem a validação, que a gente pega da plataforma, tem o Google Meu Negócio. Então, ela tem uma validação oficial. Ninguém cadastra no Google Meu Negócio, que se você não mandar uma mensagem, vai vir por correio, código. Então, eu falei assim, eu não vou criar toda uma plataforma de cadastrar tudo isso daqui. Então, o Google já tem essa inteligência, vamos somar com as inteligências do Google. Então, nós utilizamos essa informação. Em complemento a essa informação, nós temos um cadastro do próprio aplicativo que ele complementa a informação que às vezes está desatualizada no Google. Então, se você é detentor daquela informação, você atualiza e ele sobrepõe. Na hora que ele faz a conexão, ele junta as duas informações para você. Né? Então, isso dá uma condição de você ter um dado muito mais atualizado. E as empresas que querem estar presentes ali, elas precisam pagar o empresário, o empreendedor? Tudo gratuito. Tudo gratuito? Não precisa de nada? Eu já sei que todo mundo vai perguntar assim, mas aonde você ganha dinheiro? Que a pergunta, toda vez a mesma pergunta, né? Onde você ganha dinheiro? O dinheiro vem efetivamente da publicidade, porque você é assim. O objetivo do aplicativo é dar tudo perto de você. Então, se tem uma empresa que está muito distante de você e ela quer aparecer porque ela atinge nível nacional ou às vezes no nível da cidade, ela pode pagar uma publicidade e aparecer em primeiro em relação a... Mas a gente tomou muito cuidado na hora de desenhar essa estrutura da publicidade para não virar um mar de propaganda. Exato. Então, ele tem uma inteligência. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma pizzaria na cidade e você está nesse local. A sua pizzaria vai atingir um raio de, no máximo, 7 a 10 quilômetros de entrega. Então, não adianta aparecer a sua pizzaria numa distância de 30 quilômetros daqui. Quem está a 30 quilômetros vai receber uma informação que não é útil. Só propaganda não adianta chegar lá porque você não vai entregar lá e as pessoas não vão poder consumir seu produto. Então a pizzaria vai falar assim, eu quero minha propaganda num raio de 5 quilômetros que é onde eu entrego. E ela vai pagar um valor muito pequeno para ela aparecer em primeiro aqui na região. Caso contrário, ela não paga nada, ela vai aparecer. Então se você está aqui e a pessoa está ali buscando e tiver uma pizzaria, ela vai aparecer primeiro. Vai aparecer primeiro. Né? Então, e os serviços dos governos, né? Da prefeitura, do governo do estado, às vezes a gente tem serviços importantes de saúde, educação, obras, né? Da cidade. Você também vai integrar junto com esse aplicativo? Sim, qual que foi a ideia? Fiquei estudando isso, participei de alguns congressos de prefeitos de cidades, né? Em São Paulo, em outras cidades, e aí comecei a ver assim, quem hoje entra no site de uma prefeitura? Quem entra no site de uma secretaria de turismo, uma secretaria da saúde, da educação? Cada secretaria tem o seu site, tem o seu portal, algumas mais atualizadas, outras menos. A população, ela teria que entrar num monte de lugares. Exato. O que, pela experiência que eu sempre tive, né, eu venho de um grande banco de investimento, minha formação desde tecnologia e mais, foi voltada para negócios. Então eu falei assim, como que eu organizo tudo isso daqui de uma forma que o usuário ele tenha acesso à informação de uma forma estruturada em um único local? Então eu pego as principais informações de cada secretaria e coloco numa... É como se eu fizesse um super portal da cidade. Exato. Eu coloco as principais informações e mando para o site. Então, as principais informações de destaques, elas estão no mesmo local consolidado. Então, você como munícipe, você faz assim, tem as principais informações da saúde, de educação, de segurança, de lazer, enfim, de impostos.
E vai ter uma página que agora que a assessoria de imprensa vai poder cadastrar as notícias da cidade dentro de cada uma das secretarias. Uau, fantástico. E vai ser um teaser. Nós temos grupos hoje que rolam na internet, eu fui vendo, isso assim, com empresários, com pessoas comuns, né, que montam aqueles grupos e recebe teaser da assessoria de imprensa. Eu falei, por que já não deixar isso numa página onde a assessoria já alimenta? Então, a hora que eu entro no Hub Finder e estou aqui na cidade, o que está acontecendo aqui em João Pessoa? Está aconteceu recentemente, né? O show do Roberto Carlos, mas está tendo um desconto de IPTU, olha, cuidado com a segurança aqui, porque está tendo uma reforma na cidade, está tendo um desvio do trânsito. Então, em uma única página, você tem as principais notícias da cidade em teaser, e quando você clicar e quiser um pouco mais, ele vai mandar para a fonte para a origem da notícia, que é para o site da prefeitura. Muito bom. Então muito a gente não vai substituir, nós só vamos facilitar as pessoas chegarem nesses sites que elas não entram no dia a dia, porque está tudo separado e ela vai encontrar num lugar só. Essa é a ideia. É uma conexão do futuro, hein? A gente se falasse de uma ideia dessa 10 anos atrás, a gente não acreditaria que seria possível. Mas vamos baixar então o aplicativo. Vamos baixar. Hub Finder, de graça. Né, com todos esses Para facilitar, a gente fala assim, Hub, H-U-B, Finder, né? Hub de conexão e Finder, no caso de buscas, né? Estão buscando conexões, né? Sempre essa busca de conexões. Anderson, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Espero que todo mundo acesse, já vou baixar aqui no meu celular também, né? Para já ficar conectado e saber. Pode baixar, vocês vão se surpreender e a gente está assim aberto a sempre estar recebendo várias notícias e em breve vai ter uma nova versão que vai vir com muitas novidades, mas muitas novidades mesmo. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conversa com a jornalista, digital influencer, ela que está toda aí na rede social, Hariane Arruda. Não sai daí que eu volto já. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Ministério da Cultura apresenta o Circo da Imaginação.
incluindo e transformando sonhos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Teatro Paulo Pontes recebe um espetáculo inclusivo da Companhia de Danças Helena Holanda, onde artistas com deficiência e idosos mostram por meio da música e dança que a arte não conhece limites. Entrada gratuita, ingressos no local no dia do evento ou no Centro Helena Holanda. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 241-2952. Realização Ministério da Cultura. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. E a gente já voltou com o Interativa. Quando a gente fala de interatividade, a gente fala com certeza de rede social, presença digital, jornalista digital. A gente fala de Hariane Arruda, ela que saiu da redação, passou pela TV, pelo jornal impresso e aí trilhou novos caminhos, surfou na onda da transformação digital, como a gente estava conversando no bloco anterior, que é muito presente na vida de todos e está aí, marcando presença, fazendo conteúdo de qualidade, se destacando, né? Hariane Arruda! Pois é, primeiro agradecer, Ju, pelo convite que você me fez, né? Adorei, estou adorando estar aqui com você nesse seu novo formato, novo programa, bem interativo, né? E adorei a sua introdução agora, né? Apesar da gente já se conhecer desde o primeiro dia de aula da faculdade, né? A gente tem muita bagagem aí, nós duas, né? É verdade, muita bagagem. E aí você traz essa bagagem para os seus conteúdos, né? Como é que foi essa transformação, sair do offline para o online tão fortemente? Ju, eu sempre costumo dizer assim, que você foi formada comigo e a gente sabe que o jornalista ele já nasceu sendo influenciador. A gente pode até dizer isso, né? Hoje, com essa mudança de pessoas que são influenciadoras e o jornalista que teve que se reinventar diante de tantas comunicações ou informações bombardeadas que agora a gente vê muito, né, nas redes sociais. Eu acho que o jornalista dessa era digital, ele está se diferenciando porque ele já tem essa bagagem da academia, do estudo. E aí, nós que somos dessa época do jornalismo, a gente tenta fazer um conteúdo focado na informação, focado na credibilidade, focado no que a gente aprendeu da informação, da sociedade, do que a gente pode passar de bom e não só o informar por informar sem ter essa apuração. Então, eu acho que essa mudança que aconteceu para o jornalismo pega um pouco dos influenciadores, mas a gente ainda tem um plus a mais, porque viemos dessa academia e sabemos que informar é preciso ter responsabilidade para isso. E eu faço muito isso, tanto nas minhas pautas de turismo, gastronomia e experiência, que é o que eu trago nas redes sociais, né? Que é jornalismo. Muitas pessoas me encontram assim e fazem, agora você não é mais jornalista. Aí eu sempre corrijo, fiz, não. Você para sempre. É a minha profissão, eu sou formada nisso. Mas, como tivemos uma onda de influenciadores, e as pessoas, às vezes, nivelam, né, sem ter essa diferenciação do que é o jornalista, ou do que é o influenciador, ou o blogueiro. Então, eu acredito que existe agora, nesse ano, muitas pessoas estão tentando se reinventar, pessoas do jornalismo, os jornalistas. A gente traz novos formatos para a era digital, né, com essas
com essa credibilidade que a gente traz do jornalismo. Por isso que eu acho que a gente tem um plus a mais por conta disso. Perfeito. De fato, né? As empresas todas estão buscando muito mais que um rostinho bonito para falar ou alguém que tenha muitos seguidores. As empresas hoje, elas estão focadas em quem tem algo a acrescentar, uma informação, que possa trazer um conteúdo diferenciado. E aí, com certeza, você se encaixa muito bem nisso. E você, Hariane, você tem quase sido uma embaixadora da Paraíba, né? Porque seus conteúdos, eles visam e muito, não é? Apresentar o nosso estado, as nossas peculiaridades, os nossos lugares. São lugares incríveis, que às vezes passa despercebido, que a gente não conhece. No bloco anterior, a gente até conversou sobre um aplicativo que reúne tudo. Né? Tudo sobre João Pessoa e de repente você também consegue fazer essa apresentação de muitas coisas que a gente ia passar despercebido. Né? É verdade. Com a pandemia a gente ficou muito trancado em casa, né? E aí eu já tinha esse hábito de viajar com minha família, com meu marido. E aí quando a pandemia começou a gente a poder viajar novamente, eu senti essa necessidade de mostrar as peculiaridades da Paraíba, que as pessoas podem fazer passeios perto de João Pessoa, que o custo, né, não é tão alto, você pode se programar, e aí eu mostro exatamente essas hospedagens ou essas experiências que você pode fazer, se encaixando num orçamento e mostrando como que deveria, como que você se porta com a família, fazendo determinados passeios ou indo para determinadas cidades, porque as pessoas gostam de se identificar com quem assistem, né? Verdade. Então, se você vê uma família com uma criança pequena fazendo aquele passeio, que teoricamente você imagina que não dá certo e você mostra na prática, sem frescura, mas com uma edição legal, porque tudo que está ali é roteirizado, mas é muito humanizado e é exatamente daquela forma que acontece. E você cria tudo antes de sair de casa? Olha, geralmente eu já ando com o meu roteiro feito, você já viu, tem vários caderninhos, bloquinhos, porque a gente, né, veio dessa época e amamos um bloquinho. À mão, né? Então assim, eu estudo muito antes de ir. Bem milênio. Bem milênio. Estudo muito antes de ir, quando eu tenho clientes de hospedagem, o planejamento é diferenciado, mas quando eu chego num local que eu identifico, e aí está a percepção do jornalista de você identificar que aquilo ali é legal e que geraria uma pauta se fosse naquela época, mas a gente faz de uma outra forma, sem fazer como o lead, sabe? A gente cria uma nova forma de comunicar aquilo, mas a gente tem a percepção do que é legal para quem está assistindo saber daquilo ali. O que a gente chama no jornalismo de gancho da matéria. É o gancho da matéria, exatamente. E aí os influenciadores sabem fazer isso também muito bem, e aí é onde o jornalista, né, de influência digital, que agora é onde eu me encaixo, aprende muito com os influenciadores. Sim. Nessa questão dos ganchos, né? Que muita coisa muda tão rápido, o algoritmo e a gente tem que entrar nessa onda juntos, mas, óbvio, a gente ainda consegue, com esse pensamento, né, criar. Qual foi o seu conteúdo que bombou mais, digamos assim? Que foi aquele que você acordou falando, meu Deus, quanta gente aqui comigo. Por incrível que pareça, às vezes, uma pauta que a gente nem dá nada. Rede social é uma loucura. É uma coisa assim impressionante. A gente organiza, faz roteiro, edita bem certinho, a gente acha, vai ser massa. Foi massa. Pra você. Mas às vezes uma coisa que a gente acha que não vai, por exemplo, meu marido é chefe de cozinha e a gente vai muito a restaurante e comidas de rua ou de vários locais assim que a gente gosta. E ele falou assim, vamos ali num local, ele me pegou eu sou assessora de comunicação da Secretaria de Administração, ele me pegou na secretaria, e aí fez assim, vamos, e eu com dor de cabeça nesse dia, né? E eu falei, vamos ali, eu digo, ali aonde? Ele, não, vamos ali que tem um negócio massa que eu acho que dá para fazer. Então, eu fui sem saber o que era, com uma dor de cabeça que eu tava, eu já fui assim, poxa, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, quando a gente chegou lá, e é uma tapioca super conhecida aqui de João Pessoa, na Feira de Jaguaribe, toda quarta-feira,
Né? Eu posso falar, né? Pode, claro. Que claro, já estive lá também, já provei. Que é a tapioca da rola. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, a mulher é fantástica, uma personagem maravilhosa. E a gente fez assim, num improviso de 10 minutos, que eu fui editando no carro para casa. Quando eu cheguei em casa, eu postei. Olha, eu acho que foi assim... Nem me lembro mais, mas mais de 20 milhões de visualizações e a galera reposta. E assim, o que foi legal nessa situação foi como a gente transformou o comércio dela por uma postagem, né, que ela não tinha Instagram, assim, eu que na hora ajeitei o Instagram dela, eu digo, olha, eu vou fazer porque você vai receber muita mensagem. Ela tinha, assim, 50 seguidores. Nossa! E se eu acho que for olhar agora, ela está com 11 mil, se eu não me engano. Uau! E ela transformou, inclusive, o local lá. Ela fez uma nova comunicação, fez um banner, sabe? Então, assim, esse é o papel social do jornalismo. Isso é onde eu ia chegar agora, exatamente. Né? Então, todo jornalista, ele tem... o orgulho dele é servir, É né? servir, é saber que você conseguiu transformar uma realidade em outra melhor através da sua comunicação. E aí, eu tendo essa amplitude digital, né, eu fico feliz sabendo que eu consegui, eu e o meu marido nesse dia, conseguimos transformar gente, se vocês não viram a ainda vida esse dela. conteúdo, vão lá no @Hariane, HARYNNE. ANNE. É só Hariane. Hariane, só Hariane, e curtam, porque realmente ficou um conteúdo muito inusitado, é algo assim diferente, é uma família toda que tem um sobrenome sugestivo. Exatamente, é o sobrenome. Na verdade, o pai dela vendia o pássaro, o animal no passado, então ele era conhecido como o nome dele, que eu não me recordo agora, Rola. E aí todo mundo ficou como se fosse o nome da pessoa, Rola, identificado pelo pai, entendeu? E vale também a visita, né, às nossas feiras. E como é bom você mostrar, né, o que é nosso, genuinamente nosso, nossa feira, nossa fruta ali, naquela hora, a tapioca, que é uma comida que já é reconhecida, inclusive, por lei, como uma comida daqui de João Pessoa. Então, é muito, muito legal, muito bacana. E Hari, e aí você e seu marido já é uma junção muito bacana, né? Um jornalista com um chefe de cozinha, né, descoladíssimo. E depois veio o Luca também tá marcando presença digital. Luca Arruda nasceu para brilhar, você sabe, né? Luca ele vai fazer 7 anos agora e ele já é muito desenrolado, assim, apesar dele, ele diz, eu quero ser médico. Mas ele, assim, é comunicativo, é carismático. Uma junção dessa não tinha como ser diferente. Ele é uma criança criada para o mundo e a gente se propôs a educá-lo dessa forma. Entendi. É uma criança que não tem frescura, não tem medo de nada, ele pega em todo tipo de animal. Todos. Quem me segue sabe que está lá na fazenda, ele pega um sapo desse tamanho. E em todo canto ele é destemido, ele é corajoso e destemido, ele não tem medo. E aí ele sabe se expressar. Falar, o vocabulário dele também já é bem amplo. Muito inteligente. Ele é mesmo. Agora, Hari, eu vou entrar aqui no assunto, que é o assunto do momento, não tem como a gente fugir disso, né? A gente está aí, o tema muito atual, que é a adultização e os cuidados dos menores, né? Das crianças, nas redes, seja YouTube, seja Instagram, TikTok. Como você tem lidado, né, com esse assunto e como você tem cuidado do seu filho nesse aspecto? Luca, ele é muito digital, ele já é muito digital, mas ele sabe, a gente conversa com ele, ele é um velho conversando. Você conversa com ele, ele entende tudo. Então, assim, ele tem um Instagram, mas quem posta somos nós, mas é coisas mais de educação, de estudo, né, de alguns trabalhos que a gente faz com ele, sempre na área de educação. E a gente tem esse cuidado muito, assim, por exemplo, nas férias a gente, né, libera um pouco mais o celular para ele jogar, mas a gente está sempre de olho, ele tem uns joguinhos que ele joga, e aí ele faz assim, mamãe, tem um modo aqui que é para conversar, aí eu pego o celular, vejo, e só é para uma determinada idade, a partir de 16 ou 18 anos, e aí ele já sabe que ele não pode
usar aquele recurso para conversar, porque precisa colocar a data de nascimento do responsável antes de jogar, né? Mas a gente tem essa responsabilidade muito grande com ele em relação a com quem ele está jogando. Às vezes a gente percebe que ele está lendo, ele lê já muito rápido no celular, né? Isso é uma coisa boa quando ele está jogando, mas a gente sempre está de olho no que está acontecendo naquele momento. Graças a Deus, ele é uma criança que ele é ligada nisso, mas a questão da adultização realmente está muito forte, né? Essa denúncia que o Felca fez já existia, né? Já estava nas nossas... É algo que a gente já observava há muito tempo, né? E a gente se questionava como que ninguém com poder de parar aquilo não faz nada, né? Porque você vê hoje em dia... Pode seguir daquele jeito, né? Abertamente, e só crescia muito, e cada vez mais exposição. Exposição demais, e aí a gente analisa o influenciador, entendeu? A responsabilidade do influenciador por influenciar, né? Será que realmente aqui ele pode ser chamado de influenciador? Até que ponto ele influencia? Exatamente, é uma avalanche de notícias, de informações, e quem segue, né? A gente sabe que tem muitos adultos interessados naquele conteúdo, mas até que ponto a gente pode usar essa terminação de influenciador, né? Porque é uma coisa tão séria. Você influenciar alguém em qualquer situação da vida é um poder muito grande que você tem. Compromisso. Não tem só o foco com o dinheiro, né, com o retorno financeiro, mas tem um foco com a própria sociedade, com a formação das pessoas, né, informação, e com as nossas crianças, né, com a nossa infância. Isso é de extrema importância. E você conversa com seus seguidores sobre isso, sobre a importância deles observarem quem são as pessoas que eles estão seguindo? Sim, exatamente. Eu converso muito e sempre faço questão de postar informações que sejam do nicho. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia números de seguidores não quer dizer nada, né? Quer dizer o seu nicho. Se você tem poucos seguidores, mas você influencia aquele nicho, você pode ser uma pessoa influenciadora com responsabilidade, né? E aí eu sempre gosto de mostrar isso, assim, os meus números dizem muito sobre isso. Apesar de eu ter um determinado número de seguidores, mas o meu alcance e a minha visibilidade, ela ultrapassa, às vezes, muito mais do que comunicadores ou influenciadores de seguidores, que tem 1 milhão ou meio milhão de seguidores, entendeu? Então, a gente percebe aí aonde que está a influência, né? As pessoas se identificam, gostam de se identificar comigo, seja pela família, seja pelo turismo, ou seja pela gastronomia, né? Do dia a dia sendo mostrado daquela forma e de forma responsável, né? E eu faço questão sempre de mostrar isso para as pessoas terem essa análise crítica em casa. É muito importante isso daí. E eu acho que a partir daí é que a gente consegue os nossos clientes com base nessa postura. Nessa postura, nesses números. É assim que as empresas estão se reconectando verdadeiramente com quem pode ser a cara da sua marca. E não só uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, que às vezes não dá nenhum retorno. E você se gaba muito de ser uma mulher bem resolvida, aos 46 anos, que não usa filtro? Como não assim? uso filtro. Não uso filtro, não uso. Porque eu acho o seguinte, nós somos de uma geração, e você está bem igual comigo, que a gente se cuida, a gente faz esporte, né? A gente não se priva de sair, a gente sempre sai para tomar vinho, né? Come também. Equilíbrio, né? Busca sempre o equilíbrio. Exatamente. E eu tenho um marido que entende, né, muito bem a necessidade da gente ter esses encontros, porque muitas mulheres não conseguem nem ter isso, porque não tem um apoio. A rede feminina de apoio é muito importante. Exatamente, né? Entendeu? E assim, desde a época, desde a época da
da universidade que a gente sempre foi mais para frente, né? A gente sempre saíamos só mulheres, né? E a gente teve essa responsabilidade e criamos uma maneira de viver condizente com o passar dos anos. Isso. Então a gente não tem hoje... por que ter medo, não de esconder, não tem por que ter medo. mostrar. Eu sou super orgulhosa em dizer que eu tenho 45 anos. Maravilhosa. Vou fazer 46 agora, em novembro. E sou de uma geração que me cuido, que não tenho problema. Então, a minha realidade na minha rede social, ela é sem filtro. Ela é dessa jeito. Às vezes eu acordo, estou bem acabada, vai lá, bem esculhambada e estou lá, não quero nem saber. E isso é a identificação de quem está me vendo, entendeu? Hari, eu conversaria mais com você, viu? Já acabou? Já acabou. Obrigada por você ter vindo, né? Por compartilhar suas histórias, seus momentos, sua visão, perspectiva de vida e de jornalismo tão importante para que todos outros companheiros de profissão, companheiras de profissão, ou você que está aí do outro lado, que tem o sonho de ser um digital influencer, um produtor de conteúdo na internet, que você tenha essa concepção da necessidade do compromisso com o próximo, seja lá o que você faça, né? É isso mesmo, a necessidade de ter essa responsabilidade da informação, não só passar informação por passar e sem ter essa noção. Aí é o papel. Obrigada, Hari. Obrigada, Ju. Até a próxima. Bom demais. Vamos para um rápido intervalo. Já a gente volta com mais Interativa. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. E a gente já voltou com a Interativa. Você que está comigo, brigadão pela sua companhia, por você estar acompanhando aí o nosso programa, gostando, interagindo, mandando mensagens, né, participando e até sugerindo novas entrevistas. Agora eu vou conversar com uma mulher
E primeiro dizer que é uma honra tê-la aqui, que é uma mulher que há 57 anos trabalha em função do próximo, para dar visibilidade a pessoas com deficiência, pessoas que não têm tanto acesso, para trazer saúde, assistência, né, para trazer felicidade, alegria. Helena Holanda já foi vereadora, tanto serviu a nossa cidade, né? E está aqui comigo hoje para conversar, nossa precursora aí do trabalho voluntário, do trabalho de assistência ao próximo. Boa tarde, obrigada por estar nessa casa e dar esse espaço para que a gente possa falar da causa da pessoa com deficiência idosa em várias instâncias, em várias atividades. Hoje o Centro Helena Holanda, como ele funciona? Ele funciona de 7 às 17 horas, com trabalhos clínicos, né? Oferece reabilitação clínica, fisioterapia, fono, psicologia, serviço social, psicopedagogia, musicoterapia, educação física, arte terapêutica e também a artesanato com a nossa cenógrafa do espetáculo Inocência Holanda. E temos 400 famílias hoje, né? Só em autistas temos 182 autistas, que é também do grupo da pessoa com deficiência, mas que vem tendo um índice muito grande de presença. E nós atendemos desde a hora de que nasce, se for possível, né, até a idade sem infinito, porque enquanto eles estiverem precisando da reabilitação, nós estamos lá aplicando, dando oportunidade para buscar melhor qualidade de vida, alterações de melhorias, né? A gente nem fala cura, porque a pessoa com deficiência não tem cura, né? Mas algumas atividades promovidas para eles, traz para eles um desenvolvimento inagualável, surpreendente. Que às vezes a gente não tem dimensão, né? Onde o poder público não consegue chegar, onde o poder aquisitivo das famílias também não consegue arcar, existe aí uma grande lacuna. E aí é nessa lacuna que os trabalhos sociais, eles se desenvolvem com extrema importância. Obviamente não se consegue atingir 100%, mas é um trabalho que feito e difundido para que outras pessoas, né, possam ter essa coragem de realizá-lo, fazem toda a diferença na vida de tantas famílias, são 400 famílias. Né? É impressionante. Só no Centro de Atividades Especiais de Clínica, que temos a outra, que é a Companhia de Dança Helena Holanda, que é mais 75. E são tantas histórias, né? Muitas histórias. Muitas histórias. A Companhia de Dança está com 32 anos esse ano. Né? Já realizei para mais de 5 mil espetáculos nesses 32 anos. Como foi que você caiu nessa história? Como você veio essa ideia na sua cabeça de desenvolver a partir de quê? Eu era recém-chegada aqui na Paraíba e morava no bairro dos Ipês e trabalhava no centro. Então, ali no bairro dos Estados, na Avenida Santa Catarina, tem o Instituto dos Cegos, da Algisa Cunha. E lá eu passava de manhã e de tarde, né? Lá era mão dupla o transporte. E via aquelas pessoas com deficiência visual prostrada no ponto do ônibus, com a mão no olho, encostado na parede, dentro um monte, num parque de diversão. E eu me incomodava aquilo se eles não tinham nada para fazer. Eu ainda era estudante, terceiro ano científico, mas já trabalhava. Então eu desci um dia para me oferecer para contar histórias, cantar para eles, como um trabalho voluntário, final de semana. O primeiro momento foi negado, depois foi aceito e comecei lá a fazer esse trabalho voluntariamente, de brincar, de recrear com ele. Depois eu mudei de curso de medicina para educação física, né, desisti da medicina e fui para a educação física, que lá me vi a oportunidade, dentro da recreação, de desenvolver o esporte. Eu comecei desenvolvendo o esporte, atletismo, natação. Eu fui a primeira técnica de futsal de salão para cegos, né? Corrida de rua, natação. Então comecei com eles fazendo brincadeira, iniciativas, cheguei até equipes, no qual eu viajei pelo Brasil inteiro, onde a gente trouxe muitas medalhas para Paraíba, campeões, bicampeões, tricampeões, né? E depois eu fui colocando a arte, como eu já dançava. Eu estou fazendo 68 anos de bailarina de dança esse ano também. Esse ano é o ano de tanta coisa. Então, eu fui enfriando a arte no Instituto dos Cegos, adaptando, porque não tinha livro, não tinha internet,
Não tinha ninguém que trabalhasse, nada. O que tinha lá era um sanfoneiro e a atividade de matemática e a alfabetização para eles. Alguns estudavam no Colégio Santa Júlia, já mais adiantado, que lá era um internato. Tinha 70, 80 pessoas que moravam lá, família do sertão, do interior. Então eu comecei a trabalhar com eles inicialmente brincando no teatro. Foi eu que fiz a primeira quadrilha, ajudado pela minha família, porque eu digo, como ninguém está dizendo como se faz quadrilha com cego, eu vou colocar uma pessoa cega e uma vidente, um cego e uma vidente. E assim nasceu a quadrilha, fizemos o shot, fizemos a dança da Araruna, fizemos uma peça de teatro e ali nasceu a cultura da pessoa com deficiência. Levei para desfilar pela primeira vez o Instituto dos Cegos. Foi a primeira instituição a desfilar 7 de setembro. Então eu fui desafiando, né? Eu, quando corria com eles do Instituto dos Cegos até a praia treinando, lembro-me bem que os motoristas buzinavam para mim, que eu ia pela rua, né? Aí depois os motoristas faziam para mim que eles iam devagarinho me dando brecha. Então assim eu conquistei esse espaço de acreditar que a pessoa com deficiência, independente da visão, eles tinham potencialidade, eles precisavam de oportunidade. Depois eu com um grupo reabri uma PAI, reabri uma Pestalozzi, fui fundadora da FUNAD e depois que eu me aposentei, eu abri a ONG para continuar meu trabalho da forma que eu acho que deve ser, acreditando, porque quando a gente trabalha em repartições públicas, a gente tem hierarquias, tem que obedecimento demais e muita coisa, às vezes, a gente não concorda, né? Porque quando fundou, reabriu essas instituições, eu já estava a tempo. Eu já tinha escrito o primeiro livro sobre atividade física para cego, eu já tinha uma grande expansão de trabalho, de experiência, mas ninguém queria aceitar. Eu fui, né, nunca deixava muito penetrar, tanto que pela FUNAD eu viajei o Brasil inteiro também, com essa companhia que começou dentro da FUNAD, né, com algumas pessoas deficientes. E então eu resolvi abrir a ONG e abri uma academia de ginástica no Bairro do Estado, de educação física, onde as pessoas do bairro pagavam e os deficientes vieram comigo gratuitamente. Oh, perfeito. Né? Lá tem a piscina e juntou arte e esporte. E fomos desenvolvendo e hoje somos uma ONG com esse número imenso de pessoas, em que a gente, nesses anos todos, já podemos ver pessoas reabilitadas, voltando a andar, voltando a falar, né? Dependendo da deficiência e da patologia, porque a gente já tem também sequelados de acidente que recuperam-se. Tivemos pessoas, muitas que passaram por nós, fizeram grandes emoções na dança, como a Tude, a Patrícia Braca, a Marta Lourenço. Muitas faleceram, mas o trabalho continua com novas pessoas. Hoje somos 65, já participamos no Brasil inteiro, no Vero Espécio Arte, nacional e internacional. Recebemos um prêmio no Piauí pelo relevante trabalho prestado ao Brasil. Ao Brasil. Não foi nem na Paraíba, nem no Nordeste. Foi ao Brasil, está lá guardadinho. Então isso para mim é muito gratificante, demais. Onde para mim o interessante é eles, entendeu? Eles. Protagonismo. Eu dar para eles essa oportunidade que eles precisam. Para eles. Imagina vocês que a Helena veio aqui hoje divulgar um espetáculo de dança, né? Que vai ter agora. Está próximo, um espetáculo que vai ser aí o fruto de todo esse trabalho, né? De parte desse trabalho, porque são muitos anos, não daria para se mostrar no espetáculo só. Mas é claro que a gente tem que conversar sobre a história dessa mulher, que é uma mulher que engrandece demais a atuação das mulheres aqui na nossa Paraíba. Mas o espetáculo vai ser quando? O espetáculo A Magia do Circo Transformando Vida vai ser dia 19, a próxima terça-feira, às 19 horas, é o primeiro dia. E no dia 20 teremos 2 sessões, às 14 horas e às 20 horas. Essas 14 horas é um horário magnífico também, porque há 4 anos os nossos espetáculos vêm trazendo as escolas municipais, vem 10 escolas do município, 10 do estado, então são 80, 40, 400, 600 alunos, conseguimos até lotar a Pedra do Reino com a metade desses alunos. Vai ser na Pedra do Reino? Não, vai ser no Paulo Pontes. Paulo Pontes. Vai ser no Paulo Pontes desta vez. Certo. Né, porque a gente faz lá e faz casa. E aí também comecei a levar as casas de longa permanência, como a Vicentina, lá da Providência, com as comunidades. O que é o objetivo maior?
oportunizar as pessoas que não têm condições de adentrar um teatro, ter condições de ver um espetáculo brilhante, um espetáculo de verdade. Né? Então, eles ficam deslumbrados no teatro, aquilo é emocionante. Ver eles loucos, e a minha banda, a gente tem a banda Acredite, que ela é parceira da companhia de dança, tem pessoas com deficiência, idosos e sem deficiência. Então, interage, eles cantam, eles dançam, é um momento mágico. E é de graça mesmo? É gratuito. É de graça, gratuito. Gratuito. Ele é apresentado pelo Ministério da Cultura, aprovado pela Lei Rouanet, e o patrocínio do nosso querido Abrastex, que é o que ele acredita em nós há mais de 6 anos, nos espetáculos, que há mais de 25 eles estão no nosso centro, participando, apoiando, mas quanto a espetáculo, a Abrastex tem acreditado em nós. Este ano eles acreditaram assim, 100% na possibilidade de patrocínio, e por isso o espetáculo está mágico, ele está deslumbrante, ele está... vai ter perna de pau, vai ter marabalismo, circo, né? Circense, né? Palhaço, tudo que tem feito pelas pessoas com deficiência idosa e sem deficiência. Vai ser incrível. Diga de novo os dias. Terça-feira, 19, certo, às 19 horas. No dia 20, que é a quarta-feira, 2 momentos, às 14 horas e às 20 horas. É 1h30 de espetáculo. Vocês vão sair lá deslumbrados, isso eu prometo a vocês. Vocês vão ter uma noite de sonho. Quem for assistir não vai ser a mesma pessoa ao sair de lá. Primeiro porque o desafio é grande. Eu já fiz vários espetáculos folclórico, afro, moderno, contemporâneo, balé clássico. Nós já fomos até patrocinados pelo Consulado Americano, onde vencemos 142 projetos no Brasil, o único fomos nós. E dançamos a Broadway, já fizemos Fantasticamente Vivo, que teve balé clássico, teve moderno, teve contemporâneo, e agora eu parti para o circo. Todas as pessoas estão me perguntando, por que você está fazendo espetáculo com circo? A gente vê espetáculo de circo no circo, mas nunca viu num teatro. Fora do circo. Então foi um desafio para mim mesmo fazer a encenação do circo com dança. Estamos juntando a dança e as atividades circenses. É um desafio, mas que os meus bailarinos, eles desafiaram, está belíssimo. Uau. Esse for para apresentar amanhã, já está pronto. Que maravilha. Então eu convido a vocês, venham, tragam seus familiares, os colegas, todas as idades, você tem 3 momentos. Tem dia 19 às 19 horas, tem na quarta-feira às 14 horas e tem na quarta-feira às 20 horas. Quem trabalha, dá tempo de chegar lá. Né? Aprender que vamos não lá, tem limites, gente. Né, vocês imaginem o que é vocês dar a oportunidade de 60 pessoas com e sem deficiência, idosos, mostrar para vocês que eles são capazes. Talvez o que eles estão fazendo, o próprio circo não consiga fazer. Eita, porque curiosa, a gente adaptou. Tem pessoas cegas, tem dupla deficiência, tem cadeirantes, tem as pessoas com deficiência intelectuais que estão fazendo malabarismo, entendeu? Tem crianças a partir de 5 anos do palco, fazendo trabalho de fita, ginástica rítmica. Eu saio desafiando e vai dar certo. Muitas habilidades. Muitas. Agora, não poderia deixar de terminar essa entrevista, primeiro lamentando a sua ausência na Câmara Municipal. É um lugar tão importante para se debater políticas públicas e que, infelizmente, a gente vê apenas 2 mulheres, né, tão pouco, e poucas pautas tão relevantes quanto a de Helena Holanda, estando lá, né, sendo representante do povo, como assim ela é, fora de lá, né, fora da Câmara. É porque se a sociedade acreditar que eu posso lá dentro poder lutar pelo povo num todo, e especialmente dar reforço a esses segmentos. Porque você veja, eu me afastei da Câmara e os segmentos morreram. Né? Os prejuízos são muito grandes. Muito grandes. E então nos dá força estar na Câmara, não só para a gente falar da deficiência. Eu falava de todas as patologias, né, que havia, eu marcava a minha fala todos os dias que eu estava na Câmara, sobre vários assuntos. Tem uma cidade que tem um número de idosos enorme. Enorme. Temos número de deficientes também muito grande na Paraíba. Então é uma temática que nós, como todos, né, como eleitores, a gente precisa também voltar
a consciência na hora de escolher os nossos representantes, para identificar quais são as pautas que eles defendem, por que eles estão ali, né? Quais os interesses, se aqueles interesses servem de fato à nossa sociedade. E aí, dentro dessa perspectiva, você ainda vai tentar ir à Câmara Municipal? Eu fiquei na suplência agora, né? E fiquei um pouco quietinha, caladinha, né? Analisando, avaliando. Pela família eu não iria mais, por muitos amigos eu não iria mais, mas o povo me quer. E precisam de mim, né? Precisam de mim, o segmento precisa de mim. E é baseado neles, porque mesmo eu sendo suplente, assumindo uma vez ou outra ou não assumindo, eu tenho força para poder buscar, solicitar, manter no meio político, aproveitando esse momento político, que não estava no momento, dizer o seguinte, me perguntaram ontem na TV, o que eu achava mais triste no meu trabalho cultural. Eu disse que o que eu achava mais triste é porque eu tenho no meio político. Eu estou lá na política, todo mundo me elogia, fala muito bem do meu trabalho, mas eu não vejo meus amigos políticos, por exemplo, num espetáculo. Alguns já foram assim, momentaneamente, sabe? Os gestores. Porque se vocês vão ao teatro e vocês vê o trabalho que a gente faz, vocês vão acreditar mais. Talvez vocês nunca nem tenham percebido o que eles são capazes, do que eles precisam. Às vezes assim, não, uma pessoa tem porque tem um deficiente em casa. Mas não adianta você só partir a lutar pela causa quando você tiver uma pessoa com deficiência. Não. Isso é duro demais. Vá lá, governador, prefeitos, secretários, vereadores, deputados, vão ter um momento para vocês diferente. Quem sabe lá vai surgir novas ideias para você fazer novos projetos para eles. E o lugar do parlamentar é no meio do povo mesmo, de fato. Do povo. Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no Interativa hoje. Obrigada. E acrescentar que é gratuito, viu, gente? Os ingressos tanto estão na instituição, ali na ladeira do Promac, no Centro Helena Holanda, ou então no dia, nós estaremos também lá com uma pessoa, é gratuito, vocês vão lá, tem 20 pessoas, dá 20 pessoas, tem 100 pessoas, dá 100 pessoas, Bora é grátis, prestigiar. é bonito, é lindo, venham para o Circo da Magia, venham conosco viver momentos deslumbrantes, eu estou no palco. E vamos seguir também o Centro Helena Holanda, que lá sai todas as notícias, os horários certinho, e você vai poder acompanhar e vai poder estar presente lá, com certeza. Com certeza. Obrigada. Eu acredito em vocês. Obrigada demais. De nada, um obrigada. grande prazer conversar com você. Obrigada. Você que esteve comigo no Interativa, obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para você. A gente se encontra na próxima semana.